Já temos o sinal avisando que a sessão plenária da tarde de hoje já está começando ao vivo, direto do plenário. Ministras, Carmen Lúcia, Rosa Weber, senhores ministros, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes. Também cumprimento Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Saúdo os advogados que vão ocupar a tribuna, que aqui aparecem no vídeo. Doutor Weber Luiz, Tiago Holanda e aqui, infelizmente, não aparece, eu vejo Vossa Senhoria, mas não aparece o nome, e vejo também aqui o doutor Frederico de Oliveira. Então, vamos dar início à 29ª sessão ordinária com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 15 de outubro de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Dias Toffoli. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h36, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, destaque, considero aprovada a ata. Senhoras ministras e senhores ministros, nós, do Supremo Tribunal Federal, inauguramos, nesta semana, que começará nos dias 22 e se findará no dia 23, o evento de Corte Superior denominado Supremas Cortes, Governança e Democracia. Esse evento tem como característica a participação da ONU e a participação da Universidade de Oxford. Farão o pronunciamento inicial desse evento, para o qual eu convido Vossas Excelências, nesse exato momento, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e eu, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal. Se seguirão a abertura desse evento 2 manhãs em que o Supremo Tribunal Federal ouvirá especialistas nacionais e internacionais, lideranças jurídicas, lideranças políticas, sociedade civil organizada, todas sobre esse tema, governança e as novas tecnologias. Eu vou fazer chegar ao gabinete de Vossas Excelências tudo quanto diz respeito ao evento, os seus antecedentes, o folder com as participações. Eu destaco aquilo que me pareceu muito importante, que é a questão relacionada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quando decidimos questões que gravitam em torno de valores morais, valores imateriais, questões lindeiras, a dignidade da pessoa humana, a saúde, a educação, sempre que possível, nós fazemos uma remissão à jurisprudência dos tribunais de alhures, os tribunais internacionais. Através desse programa, nós iniciamos um projeto de internacionalização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro. E, para isso, nós elaboramos uma obra vertida na língua inglesa que é denominada Case Law Compilation. E como a pandemia do Covid é um mal global,
todas as cortes constitucionais do mundo têm se dedicado à solução desses problemas. E, para nosso desvanecimento, a Suprema Corte Brasileira está passos à frente nesse sentido, porquanto nos dedicamos ao julgamento das questões relativas à Covid, dando a esses julgamentos prioridade. Então, lançamos esse primeiro volume, que já vai ser difundido nesse evento, transmitido para todos os países do mundo, através de tecnologias que nos foram fornecidas pelo apoio logístico da Universidade de Oxford e da Organização das Nações Unidas. Nesse programa, além dessa internacionalização da jurisprudência do Supremo, nós também fazemos um alinhamento com a Agenda 2030 da ONU, no sentido de darmos prioridade no julgamento supremo às questões que estão encartadas nessa agenda. Por outro lado, temos outros projetos de iniciativa que foram lançados na mesma oportunidade, mas, no meu modo de ver, esses dois são os grandiosos projetos que enaltecem a Suprema Corte do nosso país. Eu até peço vênia a todos, eu exatamente cheguei um pouco fora do horário, porque eu estava dando ensejo a uma gravação, juntamente com o secretário-geral da ONU, que, digamos assim, figurará com o pronunciamento inicial desse evento. Então, eu estou convidando a todos os eminentes colegas e ministros que, dentro das possibilidades, nos dias 22 e 23, realizar-se-ão em 2 manhãs essas conferências e, principalmente, um dado importante é que nós debateremos a possibilidade de transformarmos o Supremo Tribunal Federal na primeira corte 100% digital do mundo. Então, há especialistas estrangeiros que nós vamos ouvir e que eles nos transmitirão a expertise para que alcancemos esse objetivo. Ainda com relação a temas de interesse do Supremo Tribunal Federal, agora há pouco o ministro Gilmar Mendes solicitou que nós realizássemos a constituição das comissões. Eu pergunto a Vossas Excelências se no dia 28 da semana que vem, porque depois vem de feriados, eu poderia trazer não só a vista e os acréscimos daquela vista com relação às emendas do regimento interno, quanto à ratificação das liminares no plenário virtual e, ao mesmo tempo, elegeríamos as comissões reclamadas agora pelo ministro Gilmar Mendes. Se todos estiverem de acordo, eu vou me organizar para realizar essa sessão administrativa no dia 28. Todos estão de acordo? Então, não havendo nenhuma observação em contrário, eu me comprometo a realizar essa sessão administrativa dia 28, quando, então, nós faremos a composição das composições das comissões. Eu anuncio para julgamento... Presidente? Pois não? Só em relação à questão das comissões, eu acho que era importante, talvez, que eu estou apresentando, estou lhe mandando ainda hoje, uma proposta, porque fiz um levantamento quanto às liminares já concedidas, inclusive em ADIM, ADC, ADPF e ADO. Nós temos 69 ADIMs pendentes. A mim me parece que aquele dispositivo carece de uma norma de transição. Nós precisamos dispor também sobre isso. Certo. De modo que eu estou já encaminhando essa proposta
mas espero que possamos deliberar, então, nessa sessão também sobre isso. Isso é importante, ministro Barra, você lembrou muito bem, porque a proposta que foi trazida recebeu alguns adendos dos eminentes ministros integrantes da Corte, no sentido de que essas liminares sejam gerais, liminares cautelares de natureza civil e criminal, incluindo aí liminares também em habeas corpus, que deverão ser ratificadas pelo plenário. Então, eu vou trazer também quais observações que eu já recebi de todos. E hoje, Vossa Excelência me mandou essa documentação que eu vou tomar conhecimento no intervalo e trarei já na sessão do dia 28 com essas suas valiosas sugestões. Algum colega mais gostaria de pedir a palavra sobre isso? Eu posso iniciar a sessão jurisdicional com o pregão do processo. Então, vou iniciar chamando a julgamento a ação civil originária 854, ação civil originária 1076, ação civil originária 1096. A temática é homogênea, mas na ação civil originária 854, do Mato Grosso do Sul, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, está representada pela Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul. A ação civil 1076 também está representada pela Procuradoria do Estado do Mato Grosso do Sul. E a ação originária 1093 também está representada pela Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul. Na primeira ação originária, isso vai influir, evidentemente, no prazo de sustentação oral. Por isso é que eu estou mencionando. Na ação civil originária 854, o réu é o Estado de São Paulo. Na ação originária 1076, réu é o Estado de Santa Catarina. E na ação civil originária 1093, o réu é o Estado do Rio Grande do Sul. Dando continuidade aos trabalhos, eu chamo para produzir a sua sustentação oral como autor o Estado do Mato Grosso do Sul, o doutor Ulisses Schwartz Viana, que falará pelo tempo regimental de 30 minutos em relação a todas as ações, tendo em vista que ele é o requerente dessas ações. Então, eu concedo a palavra... Presidente. Ao doutor... Um momento. Concedo a palavra ao doutor Ulisses, não sem antes ouvir o relatório do ministro Gilmar Mendes, que eu indago, ministro. Vossa Excelência fará relatório de todas ou de cada uma de uma vez? De todas, presidente. São as ações 854, 1076 e 1093. Pois não, ministro Gilmar Mendes. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o relatório e o voto são alongados, então pretendo fazer a leitura resumida de ambos, requerendo as suas juntadas integrais. Trata-se de ações originárias ajuizadas pelo Estado do Mato Grosso do Sul em face dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em que se requer a declaração de legitimidade ativa do requerente na qualidade de sujeito ativo para exigência de ICMS incidente sobre a importação de gás natural procedente da Bolívia, bem como a determinação, mediante liminar, de que os requeridos se abstenham de formular lançamentos ou autuações referentes à tributação questionada. O Estado autor narra que a importadora, a Petrobras, sociedade anônima que atua no ramo de exploração de combustíveis e derivados, através de estabelecimento localizado na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, realiza, desde o início do funcionamento do gasoduto, em 1999, tanto a importação do gás natural, propriamente dita, quanto as respectivas operações subsequentes, nas quais se inclui a distribuição do gás a diversos estados da Federação, incluídos os estados requeridos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Entretanto, afirma que, não obstante a importação ocorrer no estado do Mato Grosso do Sul, a empresa importadora, a Petrobras, oficiou a Secretaria de Estado da Fazenda sul-mato-grossense, informando que teria sido autuada pelos estados requeridos, por quanto não teria sido recolhido o ICMS relativo à operação mencionada, considerando que o gás importado é remetido para outras localidades, como São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, por exemplo. O autor argumenta que, conforme concepção doutrinária e jurisprudencial, o ICMS incidente nas operações de importação de mercadorias teria como sujeito ativo do imposto o estado onde estaria situado o sujeito passivo do tributo, ou seja, a empresa que promoveu juridicamente o ingresso do produto em território nacional, no caso, a Petrobras. Sustenta que, nos termos do artigo 155, inciso 2, combinado com o parágrafo 2º, inciso 9A da Constituição Federal, o critério paradigma para a incidência do ICMS na importação seria a destinação do bem importado, de forma que, quando a Constituição afirma que cabe o ICMS ao Estado onde estiver o estabelecimento do destinatário da mercadoria, nada mais fez do que estabelecer que o referido imposto, nesse caso, é devido ao Estado em que se situe o estabelecimento importador, de sorte que qualquer operação posterior que venha a ser realizada e que tenha como objeto o próprio produto importado, corresponderá a eventual novo fato gerador, distinto da importação, podendo gerar nova incidência de ICMS, independentemente da importação. Assim, afirma que a expressão destinatário da mercadoria, empregada pelo dispositivo constitucional, indicaria ser o próprio destinatário da importação do produto e que a interpretação a ser dada ao dispositivo seria como se a expressão da importação integrasse o dispositivo constitucional, pois o ato jurídico que seria relevante para a tributação do ICMS é o próprio ato de importar, de forma que nele se exaure e se encerra qualquer ilação ou efeito de tributação do ICMS quanto à mercadoria vinda do exterior. Argumenta, então, que seria desarrazoada a alegação dos estados requeridos no sentido de que o sujeito ativo dessa obrigação tributária seria o estado em que ocorre a entrada física do gás natural, pois os requeridos estariam confundindo a operação interna subsequente à da importação, consistente no fornecimento do referido produto na estação do recebimento dos referidos estados, com a própria operação de importação do gás natural realizado pelo estabelecimento localizado em Corumbá. Alega que os requeridos só poderiam ser sujeitos ativos do ICMS em relação à empresa importadora no que tange à incidência do imposto sobre a comercialização do gás natural ocorrida em seus territórios, mas nunca no que se refere à importação, a qual ocorre em território sul-mato-grossense. Defende que, mesmo que se considere que a entrada física do gás natural ocorre apenas nos estados requeridos, ainda assim as teses firmadas pelos réus não prosperariam, seja porque antes mesmo da entrada do produto no território nacional, a mercadoria já estaria fisicamente na posse da importadora, pois o gás natural é transportado pelos dutos da TBG, Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A., seja em razão de que é realizado por meio de contrato de transporte firmado entre a TBG e a empresa importadora. Articula no sentido de que o ICMS importação não incidiria sobre a mera entrada de bens no país e não seria devido pela simples liberação aduaneira, além de que a titularidade do imposto não caberia ao Estado onde ocorreu o mero ato físico de desembaraço aduaneiro, mas ao Estado onde se localizaria o sujeito passivo do tributo, isto é, aquele que juridicamente teria promovido o ingresso dos bens estrangeiros no país. Praticou o ato de importar, Petrobras, e para onde se destinam, que no caso seria o estado de Mato Grosso do Sul. Nesses termos, menciona que as peculiaridades técnicas do produto em análise inviabilizariam a que o estabelecimento importador seja localizado em local diverso do município de Corumbá,
pois o gás natural apresenta variação de volume em razão do aumento ou da diminuição da temperatura e pressão, além da constante adição de outros gases que ocorre durante o transporte, apresentando alterações de quantidade e qualidade do produto, o que impossibilitaria a aferição exata do volume importado após a sua entrada no país. Em 15 de 5 de 2006, o ministro Celso de Mello, então relator da ACO 854, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Estado de São Paulo abstenha-se de formular qualquer tipo de autuação ou lançamento tributário do ICMS incidentes sobre operações de importação de gás natural advindo da Bolívia e realizado pela Petrobras de Corumbá, Mato Grosso do Sul, bem como prosseguir com as cobranças já iniciadas. O pedido de antecipação de tutela também foi deferido pelo mesmo relator na ACO 1093, em 4 de 12 de 2007. Na ACO 1076, a liminar foi deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, em 16 de 10 de 2007, sendo os autos posteriormente redistribuídos ao ministro Celso de Mello, em 5 de 1 de 2009. Os estados requeridos em contestação alegam, em síntese, que a legitimidade da cobrança do ICMS pertence ao estado onde se localiza o destinatário do bem, não havendo menção no texto constitucional sobre a legitimidade do estado do importador. O estado de São Paulo, em sua contestação, argumenta: não se discute aqui a sujeição passiva, a obrigatoriedade pelo recolhimento do ICMS incidente que cabe ao importador. Tampouco se questiona o aspecto temporal da incidência, que se verifica no recebimento da mercadoria importada. O autor omite aspecto importantíssimo, diz o Estado de São Paulo, para o desato da lide, qual seja a definição expressa e inequívoca pela Lei Complementar 87 de 96, artigo 11, inciso 1d, de que a titularidade ativa do ICMS incidente sobre mercadorias importadas compete ao estabelecimento onde ocorrer a entrada física. O pleito exordial, portanto, apresenta-se frontalmente antagônico aos ditames da lei complementar e somente poderia ser acolhido caso fosse atribuída inconstitucionalidade ao preceito apontado, afigurando-se no mínimo estranho que o autor nada tenha dito a respeito nem manejado a ação direta de inconstitucionalidade a que se refere o artigo 102, 1A da Constituição. Aduz que, se o Constituinte quisesse atribuir a titularidade ativa ao Estado em que é situado o estabelecimento importador, bastaria dizer que o ICMS cabe ao Estado do importador, e não, como fez, estabelecer que o ICMS cabe ao estabelecimento destinatário da mercadoria ou bem importado. Defende que o que interessa para a identificação do Estado tributante, portanto, não é o negócio jurídico da importação, além de que argumenta que, se prevalecesse a ótica do Estado requerente, caberia aos importadores definir a qual Estado cabe a receita advinda da incidência do ICMS sobre mercadorias importadas. Após discorrer sobre a importância e a ampliação das atribuições e responsabilidades previstas na Lei Complementar no âmbito tributário, com o advento da Constituição Federal de 88, o Estado de São Paulo reitera que, conforme disposto no artigo 11, 1d da Lei Complementar 87/96, o aspecto decisivo para a identificação da titularidade ativa do ICMS incidente sobre o gás importado seria a destinação física da mercadoria, o que ocorreria em diferentes estados onde se situam os pontos de entrega, conhecidos como city gates, locais em que se dá a disponibilização física do produto para a Petrobras. O Estado do Rio Grande do Sul, em sua defesa, folhas 399 e 411 dos autos físicos da ACO 1093, reitera que o fato de que o gasoduto Gasbol não pertenceria à Petrobras, sendo operado pela empresa TBG, bem ainda que o consumo do gás boliviano ocorreria nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, servindo o Mato Grosso do Sul apenas como via de passagem ao gasoduto. Assim, sustenta que seria somente nos estados consumidores que o gás deixa o gasoduto da TBG e passa a ser conduzido em gasodutos próprios
da Petrobras, importadora, para ser distribuído aos consumidores e outros distribuidores. Argumenta que por força da Instrução Normativa da Receita Federal, SRF 71 de 99, revogada posteriormente pela IN 116 de 2001, o desembaraço aduaneiro ocorre no estado do Mato Grosso do Sul. Todavia, mera instrução normativa não poderia alterar a competência tributária estabelecida na Constituição Federal e na Lei Complementar 87 de 96, a chamada Lei Candir. Alega que toda a argumentação do autor estaria construída no sentido da existência de documentos que demonstrariam a destinação jurídica do gás importado ao estabelecimento situado em Corumbá, Mato Grosso do Sul, mas ressalta que a documentação seria emitida dessa forma em razão do que estaria estabelecido em normas produzidas pelas próprias partes interessadas. Também reafirma que a Lei Complementar 87 de 96 teria definido o alcance da expressão estabelecimento destinatário, prevista no artigo 155, parágrafo 2º, 12d da Constituição, esclarecendo tratar-se do estabelecimento onde ocorre a entrada física do bem, de modo que não haveria entrada física do gás natural no estabelecimento da Petrobras, sediado no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, porque este estabelecimento não possuiria dutos de transferência para o estado do Rio Grande do Sul, uma vez que a interligação do gasoduto Gasbol com os dutos de transferência da Petrobras se situa em território rio-grandense. Assim conclui que a ficção jurídica criada por uma instrução normativa não poderia afastar a condição do estado do Rio Grande do Sul como destinatário da mercadoria importada nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, 12A da Constituição Federal e do artigo 11, 1D da Lei Complementar 87 de 96. Por fim, defende a revogação da antecipação da tutela concedida pelo relator à época, tendo em vista que o estado do Mato Grosso do Sul estaria em situação financeira completamente distinta daquela verificada naquele ano, quando se compreendeu que o indeferimento comprometeria parcela significativa do seu orçamento. E que agora o estado do Rio Grande do Sul é que estaria em colapso financeiro, o que comprometerá os serviços essenciais da população. O estado de Santa Catarina, por sua vez, folhas 322, 346 dos autos físicos da ACO 1076, também confirma que a transferência do gás para o referido estado seria feita nas chamadas estações de entrega denominadas City Gates, reiterando que a Petrobras de Corumbá não seria a responsável pela entrega do gás ao estado, figurando tal empresa, no máximo, como importadora do produto que, em grande parte, não lhe seria, de fato, transferido, já que diretamente entregue ao estabelecimento da empresa destinatária da mercadoria dos diversos estados da federação, no caso, a SC Gás. Aduz que a disponibilidade do produto importado armazenado em todo o gasoduto é, para o estabelecimento situado no Mato Grosso do Sul, exatamente idêntica à que possui a Petrobras no território do réu, dada a extensão dos dutos de transporte e a sequência para o estado do Rio Grande do Sul, sem olvidar que acolher a tese do autor seria supor que todo o gás importado pudesse ser armazenado no território do Mato Grosso do Sul, para posterior distribuição, o que seria impossível. Assevera que não há no texto constitucional qualquer referência ao estabelecimento importador, mas sim alusão ao estabelecimento destinatário da mercadoria, bem ou serviço, além do que a Emenda Constitucional 33 de 2001 pretendeu esclarecer, com as alterações promovidas, o sujeito passivo para a cobrança de ICMS, bem ainda que o fato material que importa é a entrada no país de mercadoria importada e não o ato da importação em si. Alega ainda que cada uma das unidades da Petrobras localizadas na extensão do gasoduto Bolívia-Brasil, onde é apurado o volume do gás importado para fins de entrega aos respectivos destinatários finais e contabilizados mensalmente para fins de desembaraço aduaneiro, deveria possuir inscrição estadual e, com isso, caracterizar-se formalmente como estabelecimento, razão pela qual houve a notificação da Petrobras pelos fiscais estaduais. O estado de Mato Grosso do Sul, em impugnação às contestações,
aduz que os documentos apresentados pelos réus não provariam qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do autor. No mais, repiso os argumentos de mérito deduzidos na exordial. Em razão da proximidade do fim do prazo decadencial para a extinção do crédito tributário, o Estado de São Paulo peticiona nos autos, requerendo seja excluída da tutela antecipada a determinação de que o requerente se abstenha de efetuar o lançamento do imposto e julgar devido pela Petrobras. O Ministério Público Federal formula parecer contrário à pretensão do ente federado paulista. O referido pleito foi indeferido pelo relator, à época, ministro Celso de Mello. Em novo requerimento, o Estado de São Paulo impugna o pronunciamento da Procuradoria-Geral e amplia seu pedido, postulando seja determinada a Petrobras o depósito do valor do ICMS controvertido. Por razões supervenientes de foro íntimo, o ministro Celso de Mello declarou-se suspeito para julgar as demandas. Redistribuídos todos os autos à minha relatoria, determinei que a Petrobras juntasse aos autos o contrato de importação do gás boliviano envolvendo a Petrobras e a Yacimentos Petrolíferos Fiscales Boliviana, YPFB, desde o ano de 99, o que foi feito em 1º de 8 de 2016, nos autos da ACO 1093, com posterior decretação de segredo de justiça a pedido. Na ACO 1093, o Estado do Rio Grande do Sul pugna pela produção de prova pericial, o que lhe foi indeferido, haja vista remanescer matéria eminentemente de direito, ou seja, saber qual dos entes federativos litigantes possui competência tributária ativa da exação encomenda. Foram oferecidas alegações finais pelas partes e, nessa oportunidade, reiterados os pedidos iniciais. A Procuradoria-Geral manifesta-se pela improcedência dos pedidos em todas as ações civis originárias. Em 21 de 5 de 2019, o Estado de São Paulo requereu a revogação da tutela antecipada deferida na ACO 854, em razão da ausência de plausibilidade jurídica do pedido constante da inicial, o que restou indeferido, tendo em vista que houve a liberação para inclusão em pauta desde 18 de 8 de 2016, além do fato de que se deveria aguardar a deliberação do plenário. Em 29 de 8 de 2019, a Petrobras requereu ingresso como amicus curiae na ACO 854, o qual foi deferido, haja vista a representatividade da interveniente. O Estado de Mato Grosso do Sul juntou aos autos das 3 ações civis originárias parecer de jurisconsulto tributarista para contribuir com o julgamento da controvérsia. Eis o relatório, presidente. Conceda a palavra pelo tempo regimental de 30 minutos ao autor Estado do Mato Grosso do Sul, doutor Ulisses Chavaz Viana, procurador daquela unidade da Federação, e está com a palavra. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, senhor ministro relator das ações civis originárias, ministro Gilmar Mendes, senhoras ministras e senhores ministros, uma ótima tarde. Falo em nome do Estado de Mato Grosso do Sul, numa ação que é de grande relevância histórica para o nosso Estado, porque hoje ela representa basicamente 13% da arrecadação do ICMS mensal de um Estado que vive de arrecadação, que vive do ICMS, que sobrevive do ICMS. Então, é importante chamar a atenção para alguns pontos, senhores ministros, senhoras ministras, muito relevantes para a análise da fixação de quem seria o sujeito ativo, né, o legitimado para fazer a tributação sobre o ICMS importação. Isto é importante que se ressalte, que a discussão aqui está adstrita, senhores ministros, senhoras ministras, à questão do ICMS da importação. Bom, seria conveniente começarmos analisando a jurisprudência dessa excelsa Suprema Corte.
Num caso recente, julgado agora em junho de 2020, nós tivemos a fixação do tema 520, da tese do tema 520, onde se discutia e que tem como pano de fundo, como, vamos dizer, núcleo da discussão, a fixação do que seria o entendimento do destinatário, a dicção constitucional do parágrafo do inciso 9, do parágrafo 2º do artigo 155, como ele deve ser interpretado, uma questão de aplicação e de interpretação constitucional. E neste tema 520, ficou estabelecido aquilo que já vinha sendo fixado na jurisprudência e nos precedentes que antecederam, inclusive da lavra do excelentíssimo ministro relator, que o destinatário é o destinatário jurídico da mercadoria. Na tese fixada no tema 520, tivemos a fixação da tese do destinatário legal jurídico. E esse destinatário legal é aquele que deu causa à circulação da mercadoria com a transferência do domínio. Então, é importante, para a análise e a solução do presente caso, que se veja que, no tema 520, o Supremo Tribunal Federal, essa excelsa Suprema Corte, não adotou a tese ou a premissa da disponibilidade econômica, mas fixou a premissa no voto do ministro, que é da relatoria do ministro Edson Fachin, e fixou o entendimento que é a disponibilidade jurídica que determina o ente ou a empresa que está efetivando a importação. É aquela que está no negócio jurídico da importação. Isso foi discutido à sobeja na sessão de julgamento deste caso, em que, inclusive, é importante ressaltar essa tese que é trazida pelo Estado de São Paulo, da interpretação do artigo 11, inciso 1, a linha D, da Lei Complementar 87 de 96, que o próprio Supremo Tribunal Federal, na discussão sobre o tema 520, fez uma interpretação conforme, dizendo que este artigo 11, 1D, disse menos do que queria. Então, essa questão da entrada física da mercadoria acabou também gerando a questão da disponibilidade jurídica, que foi muito bem fixado no voto do eminente relator ministro Edson Fachin. Mas no caso concreto que nós temos aqui, precisam ser feitas algumas distinções, utilizar a técnica da distinguish. Por que técnica da distinguish neste caso? Este caso, envolvendo a importação de gás natural da Bolívia, traz consigo várias peculiaridades. Não estamos falando, e isso é importante que se ressalte aqui na sustentação oral, para contribuir com a reflexão da nossa excelsa Suprema Corte, que neste caso nós não estamos tratando de uma mercadoria normal, de uma mercadoria comum, né? O tema 520... estamos invocando as premissas do tema 520, mas trazendo também alguns detalhes importantes para a interpretação e aplicação no caso concreto que nós temos aqui nas 3 ACOs. O gás natural, ele tem uma natureza estratégica para a economia nacional. Ele envolve um aspecto estratégico e ele é regulado. Trata-se de um mercado totalmente regulado. A Agência Nacional do Petróleo participa dessa regulação e nós temos, na importação do gás, uma natureza triádica. Nós temos aqui 3 elementos que aparecem no processo, nessas operações envolvendo o gás natural oriundo do Estado plurinacional da Bolívia. Primeiro é a importação. Segundo, o transporte por meio de um duto. E a outra questão é a comercialização interna deste gás do território nacional. Essas fases distintas desse processo econômico, dessa atividade econômica ou desse arcabouço econômico ligado ao gás natural, traz regimes legais específicos. Vejam só, cada fase é regulada por uma lei específica. Nós temos as leis federais 9478 de 97,
que trata da importação, 9847 de 99, 11.909 de 2009, que traz um arcabouço normativo de regulação da comercialização, do transporte e, antes de tudo, da importação do gás boliviano. Então, há uma necessidade de uma autorização da ANP para fazer a importação. Isso é importante chamar a atenção para a questão do gás. Então, o importador do gás não pode ser qualquer empresa. A empresa que vai titularizar o negócio jurídico da importação precisa estar autorizada pela Agência Nacional do Petróleo. No caso concreto dos autos, qual empresa é essa? É a Petróleo Brasileira, a Petrobras, que tem uma filial, que tem a sua filial e que está situada no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Vejam só, há realmente a questão da TBG, que agora tem uma autorização da ANP para fazer o transporte via duto, mas é interessante que nessa internalização da mercadoria há uma confusão por parte dos requeridos. Né? Quem seria, não deixa claro em nenhum momento quem seriam esses sujeitos ativos. São as distribuidoras estaduais de gás? Vejam só, nós temos uma fase interna no país, onde nós temos uma outra cadeia, que é uma cadeia também regulada por lei, que é a cadeia da distribuição interna. Então, nós estamos falando de três coisas totalmente diferentes, reguladas por arcabouços normativos distintos. Então, vejam só, nós estamos aqui a discutir e tentar trazer aqui para a apreciação do Supremo somente um passo desta cadeia, que é a importação do gás. Então, vejam só, essa regra matriz de incidência da importação do gás vai aparecer no inciso 9, parágrafo 2º do artigo 155. Que foi objeto de uma ampla interpretação, de uma ampla discussão no tema 520 no RE 665134, relatoria do ministro Fachin, já referido aqui algumas vezes. Então, vejam só, essa questão do gás, então, quando nós olhamos o tema 520, também temos que trazer uma distinguishing, mostrando que este mercado do gás é um mercado regulado. Por que isso é importante? Qual é o conceito de entrada física? Não? Aonde ocorre a entrada física do gás no Brasil? Esta entrada física do gás no Brasil ocorre numa EMOP, Estação de Medição Operacional, que está em Corumbá. E esta questão foi trazida, inclusive, da necessidade dessa medição no momento do ingresso da mercadoria, no estabelecimento destinatário dela no Brasil. É neste momento em que se mede a quantidade e o volume, é neste momento em que haverá o processo também de desembaraço aduaneiro. Mas não estamos aqui a defender que o desembaraço aduaneiro seja o critério. Nós estamos aqui a defender o critério do tema 520. Mas, curiosamente, o destinatário, a entrada física ocorre em Mato Grosso do Sul e o desembaraço também. Então, se nós olharmos, mesmo que nós afastássemos o desembaraço aduaneiro, nós teríamos a questão da entrada física da mercadoria. Ainda há de argumentando, senhores ministros, ainda que se esposasse a tese defendida pelo Estado de São Paulo, pelo Estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, no tema 520, aí entra um aspecto importante no julgamento conforme, dessa interpretação conforme a Constituição feita em relação ao artigo 11(1)d. Ainda que se entendesse que a entrada física não ocorre em Corumbá, Mato Grosso do Sul, o que é relevante aqui é a disponibilidade jurídica, ainda que haja uma transferência simbólica e ficta. Isso está bastante claro e estampado no precedente do RE 665134. Então, vejam só, o que é interessante, o que é importante para nós fixarmos uma compreensão clara da importação do gás boliviano. Há uma estrutura jurídica, há uma estrutura legal, há uma regulamentação legal e há uma estrutura jurídica
do negócio de importação. E é por isso que a empresa Petrobras pediu para que requereu ao ministro relator, que fosse juntado aos autos o contrato de importação entre Yacimentos Petrolíferos Bolivianos e a Petrobras de Corumbá. Então, vejam, o importador da mercadoria, juridicamente, o destinatário jurídico do negócio jurídico é a Petrobras de Corumbá. Vejam outros elementos documentais importantes para serem trazidos aqui ao debate. Há uma nota de saída da Bolívia, do Estado Plurinacional da Bolívia, emitida pelo Yacimentos Petrolíferos Bolivianos, e há uma nota de entrada na Petrobras de Corumbá. Há uma operação de importação. A entrada, isso é importante que se diga, o gás entra em fluxo. Essa tese de que nós teríamos que armazenar o gás para sermos o titular é uma tese que, com todas as devidas vênias, que não se sustenta. Porque a natureza da própria mercadoria ela está em constante fluxo, mas não podemos negar que há uma entrada física do gás na estação de medição operacional, que é um estabelecimento que é operado conjuntamente pela TGB e pela Petrobras de Corumbá. Vejam outro detalhe importante. Essa medição neste estabelecimento e também essa estação de medição, essa EMOP, é mais do que um mero posto da Petrobras. É um local, é um núcleo de operações da Petrobras, em conjunto com a TGB. Então, vejam só, é naquele local que se verifica a quantidade de gás que está entrando, o volume de gás. É nela que vai ser feito o quê? Toda essa questão da aferição da quantidade e também a entrada é o momento em que se verifica física e juridicamente a entrada do gás boliviano no Brasil. Outro detalhe importante. Um detalhe importante é que o domicílio da Petrobras é um domicílio de eleição. É uma regra que está no artigo 127 do CTN. Mas por que Corumbá? Essa é a grande pergunta. Por que Corumbá? Por que o local do destino dessa mercadoria importada, que tem o estabelecimento destinatário a Corumbá? Porque é o primeiro pedaço de terra brasileiro. É o primeiro espaço territorial, geográfico brasileiro em que o gás adentra. É uma posição estratégica ocupada ali pelo município de Corumbá. É autoexplicativo. Por que lá? Vejam só, essa é uma questão bastante importante, que após a consumação da importação pela Petrobras de Corumbá, Mato Grosso do Sul, ocorre uma outra fase. Entramos agora na fase do transporte interno do gás e entramos numa fase também de distribuição interna. Esta é uma terceira fase da triádica. Então, nós temos importação, transporte e comercialização, distribuição e comercialização interna. Quando nós estamos falando da importação, nós temos o ICMS em importação. Depois que entra no território brasileiro, este gás boliviano vira uma mercadoria que passa a ser tributado como ICMS mercadoria e não ICMS importação. Mesmo porque seria estranho imaginarmos que um volume de gás que está entrando de um país estrangeiro fosse medido em Santa Catarina, ou fosse medido em São Paulo, ou fosse medido em qualquer outro espaço geográfico brasileiro. Essa é uma situação que levou a Petrobras estrategicamente a colocar a empresa importadora, o destinatário jurídico da mercadoria, em Corumbá. Então, vejam só. Quando se faz a nota de entrada, vai ter uma nota de saída. Inclusive, uma parte desse gás é distribuído dentro do Mato Grosso do Sul. Ela é distribuída para os demais estados, os estados requeridos. Então, vejam só, nós temos distribuidores estaduais nessa cadeia. Então, essa tese da entrada física foge totalmente, essa interpretação que os estados requeridos querem dar à expressão entrada física, foge totalmente ao que foi fixado no tema 520. Então, o que importa é um negócio jurídico da importação.
Nós temos aqui uma empresa exportadora e a Cimentos Petrolíferos Bolivianos que emite uma nota fiscal e tem um contrato de importação e exportação, não é com as empresas situadas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. É um contrato firmado com a Petrobras de Corumbá. Então, vejam só, outro ponto interessante que foi debatido no curso da discussão ali e do debate no tema 520, no RE 665-134, que serve de baliza também para esse caso, apesar das distinções que foram feitas, é notar o seguinte: qual tipo de importação é essa do gás? É uma importação por conta de terceiro? É uma importação direta? É uma importação direta, agora, ainda que por encomenda? Essas distinções foram feitas no tema 520. Quando nós olhamos a Petrobras de Corumbá, ela é importadora direta. Ela está no negócio jurídico e tem um contrato firmado com Cimentos Petrolíferos Bolivianos. Entra efetivamente, fisicamente, ele passa. Agora, realmente, exigia que o gás exigia que a entrada física correspondesse ao armazenamento do gás. Obviamente, essa tese não se sustenta. Então, o critério do destinatário legal e jurídico coloca toda a documentação negocial e tributária, indicam de forma clara que no negócio jurídico da importação do gás, que é regulado pela ANP, que é submetido a uma regulação federal, está com o estabelecimento da Petrobras de Corumbá. Não poderia ser outro importador. Para ser importador do gás, precisaríamos da autorização da ANP. E esta prova, em nenhuma empresa situada nos demais estados, nós temos prova de que elas são autorizadas pela ANP. Mas temos a demonstração, e isso foi demonstrado com a juntada dos documentos produzidos pela Petrobras, como um amicus curiae, de que o negócio jurídico é celebrado entre a empresa boliviana e a nossa querida Petrobras, situada em Corumbá. Então, vejam só, essas distinções, elas precisam ser feitas, elas são importantes para se equacionar essa situação peculiar do gás, da importação do gás natural do Estado plurinacional da Bolívia. Não há dúvida nenhuma de qualquer critério que se olhe, seja pela entrada física, seja ainda que uma entrada ficta, se o gás está em fluxo, poderíamos considerar uma entrada simbólica do gás. Mesmo por esse critério, nós teríamos que observar o precedente, a tese, a sistematização do entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 520. Porque lá se diz que deve ser feita uma interpretação conforme a Constituição, à regra do artigo 11, inciso 1, a linha D da Lei Complementar, da Lei Candir, da Lei Complementar 87 de 96. E essa interpretação foi no sentido de que esta norma diz menos do que queria. Porque o que importa não é a disponibilidade econômica, mas é a disponibilidade jurídica, é a transferência do domínio. O gás que pertencia a Cimentos Petrolíferos Bolivianos passa, a partir da EMBOP, essa estação de medição operacional de Corumbá, passa a integrar o patrimônio, passa a integrar a disponibilidade jurídica da Petrobras Corumbá. Então, é muito importante compreender estas peculiaridades que são mais jurídicas do que propriamente fáticas, né? Essas peculiaridades jurídicas nos levam à conclusão, por qualquer ângulo que se olhe, que o titular do ICMS é o Estado de Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque é lá que está situado o destinatário legal, jurídico, aquele que celebra o negócio jurídico da importação, aquele que tem a disponibilidade jurídica na mercadoria. É este estabelecimento chamado Petrobras Corumbá, que é o efetivo importador nesta cadeia triádica regulamentada do gás natural oriundo da Bolívia. Portanto, senhores ministros, não vou me alongar, mesmo porque já
eu estou até ficando um pouco cansativo, mas chamar a atenção, então, que por qualquer ângulo, repito, que se olhe, vamos encontrar o sujeito ativo do ICMS e importação, o Estado de Mato Grosso do Sul. Então, só nos resta agora concluir agradecendo a paciência de Vossas Excelências, agradecendo a concessão da palavra pelo eminente presidente dessa Suprema Corte, a este procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, que fala em nome da população, antes de tudo da pessoa jurídica, fala em nome da população sul-mato-grossense nessa hora, para pedir a procedência integral das 3 ações cíveis originárias. Por outro lado, se este não vier a ser um entendimento ad argumentando tanto, e pelo princípio da eventualidade, roga-se a esta Corte que seja pelo menos modulado os efeitos, porque o Estado de Mato Grosso do Sul não teria, em tese, se, num caso de uma improcedência, que nós estamos aqui postulando o contrário disso, que sejam modulados os efeitos dessa decisão. Então, é isso. E modulados os efeitos pela legítima confiança que foi depositada nas tutelas antecipadas que estão aí há 14 anos, 13 e 14 anos, a 854 já completa 14 anos, elas estão em vigor. Então, reitero aqui o pedido de procedência e agradeço imensamente, em nome do Estado de Mato Grosso do Sul, a oportunidade de me dirigir a Vossas Excelências, o que causa um enorme orgulho para qualquer advogado brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ulisses Chavassi Viana. Muito obrigado, doutor Ulisses Chavassi Viana. Agora nós temos 3 réus. Então, são litisconsortes, dobramos o prazo de 30 minutos e dividimos por 3. Cada um dos réus disporá de 20 minutos para a sua sustentação. Então, falará, nessa ordem, o réu Estado de São Paulo, da CO 854, o doutor Pedro Luiz Tiziotti, procurador do Estado de São Paulo. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos para a sua sustentação. Obrigado, Excelência. Excelentíssimos senhoras e senhores ministros, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, no caso em análise, essa egrégia corte deverá definir a quais estados brasileiros compete o ICMS sobre o gás natural boliviano importado pela Petrobras. Nós vamos precisar debater aqui, portanto, se compete ao Mato Grosso do Sul a totalidade do tributo ou se ele deve ser pago ao Mato Grosso do Sul, a São Paulo, a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul na exata proporção em que neles ocorre a transferência do domínio do gás do gasoduto Gasbol à importadora. Portanto, a questão aqui debatida, nós sabemos, tanto Mato Grosso do Sul como o Estado de São Paulo, vai defender a tese aqui de que o critério da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e quanto a isso não há nenhuma dúvida, é o da destinação jurídica da mercadoria. Nesse sentido, a jurisprudência foi ainda mais pacificada, se assim podemos dizer, no julgamento do tema 520 da repercussão geral, em que foi fixada a seguinte tese: o ICMS importação compete ao Estado, abro aspas, do destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria com a transferência de domínio. Fecho aspas. Então, a questão a ser resolvida neste caso não é jurídica, é fática, é eminentemente fática, no sentido de se perceber onde ocorre a transferência do domínio do gás à importadora Petrobras. Se essa transferência ocorre apenas no estado do Mato Grosso do Sul ou no território dos 4 estados litigantes. E, nesse sentido, será o nosso esforço para deixar as questões fáticas aqui o mais claras possível. São Paulo pretende organizar sua exposição em 4 tópicos. No primeiro, vamos fazer uma breve síntese da demanda. No segundo, vamos tratar da estrutura operacional da importação do gás natural. No terceiro, dos aspectos econômicos da matriz constitucional tributária.
E no quarto, vamos tratar das questões federativas e, friso, dos benefícios fiscais concedidos pelo Mato Grosso do Sul à Petrobras. E aí, portanto, nós vemos que a Petrobras, em tese, para ela seria indiferente pagar o tributo ao Mato Grosso do Sul ou aos 4 estados, mas ela se manifesta na sua petição de amicus curiae com interesse em que o ICMS importação seja pago ao Mato Grosso do Sul, e aí é que nós vamos ver essa questão em relação aos benefícios fiscais. Pois bem, como muito bem relatado, em 2006, o Estado do Mato Grosso do Sul ajuizou a presente ação, pretendendo receber a totalidade do ICMS importação sobre o gás natural boliviano, mesmo sabendo que aproximadamente 60% da mercadoria é destinada ao Estado de São Paulo e apenas 6% ao Estado do Mato Grosso do Sul. Esses são dados de 2019 e foram distribuídos a Vossas Excelências nota técnica na semana passada com esses dados. Pois bem, em 2006, o já saudoso ministro Celso de Mello deferiu a liminar com base em dados fáticos repreensíveis, com a devida vênia, a engenhosa tese do Mato Grosso do Sul e a belíssima exposição do professor Ulisses, que ouvi com muita atenção. Em 2014, o parecer da Procuradoria-Geral da República, FRIS, antes da fixação da tese do tema 520 da repercussão geral, acolheu a tese aqui defendida pelo Estado de São Paulo, dizendo que já naquela época a jurisprudência pacífica do Supremo era no sentido de que o ICMS importação cabia ao Estado do destinatário jurídico da mercadoria. E nesse sentido, nos memoriais novamente entregues aos gabinetes de Vossas Excelências na data de ontem, o Estado de São Paulo colacionou os julgados da relatoria dos atuais 10 integrantes dessa egrégia corte. Em 2019, o São Paulo peticionou nos autos pedindo a revogação da liminar e manifestando a preocupação com os prejuízos que essa ação já causou, não apenas ao Estado de São Paulo, mas também aos 3 estados da região sul do país. E só em relação ao Estado de São Paulo, os prejuízos já alcançavam a vultosa quantia de 15 bilhões de reais no ano passado. Pois bem, agora vamos tratar dos aspectos estruturais da importação, que são os aspectos fáticos imprescindíveis para se entender onde ocorre a hipótese de incidência do ICMS importação. O gás natural boliviano, ele ingressa ao território nacional pelo município de Corumbá, por meio do gasoduto Gasbol, que é operado pela TBG e percorre os 5 estados da federação, ou seja, Mato Grosso do Sul, São Paulo e os 3 da região sul. O Gasbol, ele possui 5 estações de medição e 47 pontos de entrega, os denominados City Gates. E, até importante frisar, desses 47 pontos de entrega, quase metade, 23, estão localizados no território de São Paulo. Apenas 4 estão localizados no território do Mato Grosso do Sul. E esses conceitos de estação de medição e de pontos de entrega são previstos lá no site da TBG, que diz o seguinte: a estação de medição, como o próprio nome já diz, ela tem por objetivo apenas medir o volume do gás que chega àquela estação. Já os pontos de entrega, os denominados city gates, neles, além de ser medido o volume do gás entregue, ocorre a transferência da mercadoria, a transferência jurídica, diga-se. Ouvi muito bem a sustentação oral do Dr. Ulisses e quero ressaltar que a transferência, em cada um dos 47 pontos de entrega, ela não é apenas física, ela é jurídica pelos conceitos que nós vamos demonstrar agora, que é o ponto crucial para se entender muito bem o caso. A interligação entre esse conceito de ponto de entrega, de city gate, com os conceitos de duto de transporte e duto de transferência, que são conceitos previstos na Lei da Política Energética Nacional. Os dutos de transporte são dutos de interesse geral, ou seja, eles interessam não apenas a Petrobras, não apenas as distribuidoras locais, mas a
todos os consumidores do gás natural no país. Então, o Gasbol é um duto de interesse geral. Já os dutos de transferência são aqueles dutos de interesse específico e exclusivo do proprietário ou explorador das facilidades, ou seja, os dutos de transferência são aqueles dutos em que ocorre a transferência do gás do Gasbol, que vai do Gasbol, até os dutos de propriedade da Petrobras. E a conclusão que se chega por meio da ligação entre esses conceitos de ponto de entrega e duto de transferência é que a hipótese de incidência do ICMS importação, ou seja, a circulação da mercadoria, ela ocorre não apenas no ponto de entrega de Corumbá, mas em todos os 47 pontos de entrega constantes do território nacional. Passando essa questão da estrutura operacional, que são justamente os dados fáticos que demonstram que a transferência jurídica da mercadoria não ocorre apenas no Citygate de Corumbá, mas nos outros 46 também constantes no território nacional, nós pretendemos abordar os aspectos econômicos da matriz constitucional tributária, que é justamente o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição, que diz expressamente que o ICMS importação é devido ao estado do destinatário da mercadoria. Quanto a esse dispositivo, é preciso que se faça uma interpretação histórica e teleológica, não só da Constituição de 1988, como também da Constituição passada, de 1967 e 1969. Nas duas ocasiões, os constituintes debateram exaustivamente por quais dos critérios eles iriam adotar, se era o critério do despacho aduaneiro da mercadoria ou o critério da destinação. O Constituinte de 88, ele ratificou o critério utilizado pelo Constituinte de 67, que era o critério da destinação da mercadoria. Ele apenas alterou o elemento temporal do fato gerador, ou seja, o pagamento do tributo ocorre sim no desembaraço aduaneiro, mas não ao estado do desembaraço aduaneiro, mas sim ao estado do destinatário jurídico da mercadoria. E qual foi o fundamento para essa escolha? À época, em 1988, a maioria das importações ocorria pela via portuária. E o ICMS é um imposto sobre o consumo. Então, se nós estamos falando do aspecto econômico, se o ICMS é um imposto sobre o consumo, nada mais razoável e lógico que o ICMS importação seja destinado ao estado da destinação jurídica da mercadoria, ou seja, para beneficiar todos os estados que contribuem para que ocorra essa circulação jurídica da econômica. Circulação jurídica da mercadoria. E aí está o aspecto econômico da matriz constitucional. Até hoje, o estado de São Paulo é o estado em que mais ocorre o desembaraço aduaneiro de mercadorias, em especial no Porto de Santos, no aeroporto de Guarulhos e no de Viracopos. Ou seja, o estado de São Paulo, com a adoção do critério da destinação da mercadoria, é prejudicado. Então, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, essa egrégia corte, deverá evitar a adoção de 2 pesos e 2 medidas. Pois bem, ainda tratando do aspecto econômico da matriz constitucional tributária, nós vamos tratar agora do tema 520 da repercussão geral, da relatoria do eminente ministro Edson Fachin. E nesse tema, o ministro, na sua ratio decidendi, diz o seguinte, abro aspas, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito ativo quem dá causa à ocorrência da circulação da mercadoria com a transferência de domínio. É incontroverso nos autos, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, todos defendem que a Petrobras é a importadora. E, como visto, a transferência de domínio sobre o gás ocorre em cada um dos 47 pontos de entrega dos Citygates. Então, o que se verifica aqui
é que o ICMS importação sobre o gás natural é devido aos 4 estados ora litigantes na exata proporção em que deram causa à circulação da mercadoria, palavras do eminente ministro Edson Fachin, que corresponde à soma da quantidade de gás que é entregue nos city-gates localizados no território de cada um desses estados. E, neste caso, é importante ressaltar, interpretando o tema 520, que não é preciso fazer distinguishing, ao contrário do que afirmou o Estado do Mato Grosso do Sul. Neste caso, trata-se de uma importação por conta própria da Petrobras. Não se trata de uma importação por conta e ordem de terceiro, nem tampouco de uma importação sob encomenda, inexistindo trading company. Portanto, trata-se, como reconheceu o próprio Estado do Mato Grosso do Sul em sua sustentação oral, de uma importação direta, mas que não ocorre apenas no município de Corumbá. Ela ocorre nos 46 pontos de entrega constantes do território nacional. Quanto ao aspecto federativo da norma tributária, os benefícios concedidos, benefícios fiscais concedidos pelo Mato Grosso do Sul à Petrobras, que foram citados todos nos memoriais entregues a Vossas Excelências na data de ontem, o aspecto federativo da norma é evitar a guerra fiscal, que é justamente o que ocorre na hipótese dos autos. Mato Grosso do Sul produziu vários decretos que foram colacionados nos memoriais, que concederam os benefícios fiscais diretos ou indiretos à Petrobras. Diretos, diretamente à Petrobras, e indiretos por meio da TBG, cuja participação a Petrobras possui 51% da participação acionária. Então, a princípio, esses benefícios fiscais parecem ser um acordo de cavalheiros, mas na prática, o acordo de cavalheiros por quê? Porque o Mato Grosso do Sul concede os benefícios fiscais à Petrobras, que em troca lhe paga integralmente o ICMS importação. Mas na prática, isso constitui verdadeira cortesia com o chapéu alheio, e mais especificamente, uma cortesia com o chapéu de 46 milhões de cidadãos paulistas e 30 milhões de cidadãos dos 3 estados da região sul do país. Então, essa cortesia com o chapéu alheio é clara porque o Mato Grosso do Sul concede benefício de tributo pertencente aos outros estados aqui litigantes, a São Paulo, a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul. Trata-se, portanto, de uma verdadeira burla à norma constitucional, com a devida vênia. Uma burla à norma constitucional. E aqui eu vou pedir licença para usar as palavras do eminente ministro, decano dessa corte, o ministro Marco Aurélio, que com toda a sua argúcia e inteligência usou os termos ficção jurídica e simulação no julgamento do caso paradigmático da Polaroid, URE 268586, em que São Paulo também foi vítima da federativamente tão indesejada guerra fiscal. Eis os termos do voto do eminente ministro Marco Aurélio. Abro aspas. Poucas vezes defrontei-me com o processo a revelar drible maior ao fisco. O acordo comercial Fundap, formalizado entre a importadora e a recorrente, a Polaroid, é pródigo na construção de ficções jurídicas para chegar-se à mitigação do ônus tributário. Isso em vista do fato de a importadora encontrar-se cadastrada no sistema Fundap, tendo, por isso, as vantagens fiscais. Cito também um voto da relatoria do eminente presidente dessa egrégia corte, o ministro Luiz Fux, em que diz o seguinte, a passagem é brilhante. A jurisprudência dessa Suprema Corte se firmou no sentido de que o ICMS das importações será devido ao Estado membro onde efetivamente ocorrerá a mercancia das mercadorias importadas, independentemente de onde ocorreu o despacho aduaneiro. A mercancia do gás natural ocorre não no Mato Grosso do Sul,
mas em todos os estados aqui litigantes e também no Paraná. Pois bem, prossegue Sua Excelência o eminente ministro Luiz Fux. Caso assim não fosse, bastaria as empresas instalarem suas sedes em regiões onde eventualmente usufruam de benefícios fiscais para vender seus produtos em qualquer parte do país, sem que sejam onerados pela totalidade dos tributos devidos. Excelências, essa é exatamente a hipótese dos autos. Por quê? Porque a Petrobras, no seu contrato com a empresa boliviana, estabelece expressamente na cláusula 23 do contrato que a sua sede para fins fiscais é o Rio de Janeiro. O que existe em Corumbá é apenas uma lojinha comercial, como muito bem demonstrado nos memoriais por vídeo do estado de Santa Catarina. Portanto, o que há verdadeiramente em Corumbá é essa pequena loja comercial, uma estação de medição, que na verdade apenas ratifica as medições que são feitas em Mutum, na fronteira entre a Bolívia e o Brasil, mas na cidade boliviana, e um ponto de entrega. E esse ponto de entrega recebe um percentual inferior aos 6% que são destinados ao Mato Grosso do Sul. Portanto, seja do ponto de vista fático, seja do ponto de vista jurídico, a transferência do domínio da mercadoria que circula continuamente no gasoduto Gasbol ocorre não apenas no Citygate de Corumbá, mas nos 47 Citygates constantes do território nacional. Essa é a conclusão que se chega por meio da análise dos dados fáticos relativos à importação do gás natural boliviano, bem como da interpretação conjunta dos conceitos de Citygates, de duto de transporte e de duto de transferência. Por isso, Vossas Excelências, o Estado de São Paulo requer que o ICMS importação sobre o gás boliviano seja pago aos estados de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e ao próprio Mato Grosso do Sul, na exata proporção em que cada um deles, abro aspas para citar a tese fixada em relação ao tema 520, em cada um deles dá causa à ocorrência da circulação da mercadoria com a transferência do domínio. Em conformidade, então, essa tese de São Paulo, pedido aqui formulado, está extremamente alinhado ao que fixado por essa egrégia corte no tema 520 da repercussão geral. Muito obrigado, Excelências. Agradecendo a participação do Dr. Pedro Luiz Tiziotti, passo agora a palavra ao Dr. Weber Luiz de Oliveira, procurador do Estado de Santa Catarina, que disporá do tempo regimental de 20 minutos e falará na ACO 1076. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente desse egrégio Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor ministro relator, Gilmar Mendes, excelentíssimas ministras desse Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssimos subprocurador-geral da República, doutor Humberto Jacques. Já foram expostas duas posições da parte autora, do Mato Grosso do Sul, e do primeiro requerido, o Estado de São Paulo. A solução dessa controvérsia federativa, por esse Tribunal da Federação, nos parece de grande relevância se demonstrar a situação fática, o que ocorre efetivamente nessa operação de importação do gás proveniente da Bolívia. O contrato de importação pela Petrobras, autorizado efetivamente pela Agência Nacional de Petróleo, ele pressupõe uma rede de distribuição por um duto de transporte. Há que se verificar faticamente como é que se dá essa operação, já demonstrado
para os dois colegas que me antecederam, mas é importante e oportuno destacar essa operação. O contrato entre Petrobras, do lado do Brasil, e a empresa Yacimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por parte da Bolívia, pressupõe a entrega, o fornecimento da mercadoria a gás. Onde é que se dá esse fornecimento? Onde é que se dá essa entrega dessa mercadoria e, consequentariamente, a quem cabe o imposto ICMS importação? Essa é a questão fática que deve ser dirimida. Conforme demonstrado nos autos da CO 1076, conforme demonstrado em memoriais entregues às vossas excelências, se demonstrou que a operação de gás pressupõe a existência de medições pela empresa que transporte o produto. Então, o gás ele é transferido, a custódia sobre o gás é entregue à empresa TBG transportadora, que é a proprietária e administra o gasoduto, o Gasbol, que perpassa por estações de propriedade, veja, não da Petrobras. A propriedade de tais estações de medição, seja do lado da Bolívia, com relação a equipamentos de medição, onde há a transferência de custódia, seja na primeira estação de medição, em Corumbá, não pertence à Petrobras, pelo menos pelos memoriais descritivos da empresa TBG, pelo que consta dos autos. A propriedade dessas estações de medições é da empresa TBG Transportadora. Daí que a Petrobras, neste momento, não tem acesso ao gás, não tem acesso a essa mercadoria. A mercadoria fica sob a custódia dessa empresa transportadora. É relevante para dar claridade a essa complexa operação os conceitos que a própria lei estipula. Trago aqui a Lei Federal 11.909, de 2009, a Lei do Gás. Ela estabelece categorias e conceitos operacionais que dão luzes à situação fática. Artigo 2º traz os conceitos. Ficam estabelecidas as seguintes definições para o fim desta lei e de sua regulamentação. Inciso 5. Carregador. Agente que utiliza ou pretenda utilizar o serviço de movimentação de gás natural em gasoduto de transporte, mediante autorização da Agência Nacional de Petróleo. O carregador é a Petrobras. Inciso 26 desse artigo 2º da Lei do Gás conceitua transportador. Transportador, empresa autorizada ou concessionária da atividade de transporte de gás natural por meio de duto. Então, nós temos um carregador, a Petrobras, e um transportador. Onde se perfectibiliza o fato gerador da regra matriz de incidência tributária? Cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento destinatário da mercadoria, onde é efetivada essa entrega. Nos pontos de entrega, já denominados aqui, city gates. Qual o conceito legal de city gate, excelentíssimas ministras? Ponto de entrega, inciso 12 do artigo 2º da Lei do Gás. Ponto nos gasodutos de transporte no qual o gás natural é entregue pelo transportador ao carregador, ou quem a este venha a indicar. Portanto, o ponto de entrega é onde o transportador, que tem a custódia até então daquela mercadoria gás, ele entrega ao carregador, a Petrobras. É neste momento que ocorre o fato gerador, cabendo o imposto ao Estado onde ocorre essa situação fática. Então, nesse primeiro ponto,
próprio conceito da legislação traz luzes sobre a situação fática. Não há disponibilização do gás à Petrobras em Corumbá, à exceção dos pontos de entrega existentes no território do estado sul-mato-grossense. Não é todo o gás que é disponibilizado, custodiado, entregue, transferido para a Petrobras no estado do Mato Grosso do Sul. De maneira nenhuma. O fluxo do gás, por óbvio, é contínuo. Evidentemente, não se pode estocá-lo, como a energia elétrica. A transferência de domínio se dá por demanda ocorrentes nesses pontos de entrega. No contrato de fornecimento da Petrobras com a SC Gás, folhas 359 e seguintes, a cláusula 7 é textual ao descrever que em cada ponto de entrega será fornecido para a Petrobras. Não se entrega diretamente para a distribuidora de energia, de gás, SC Gás, particularmente no estado de Santa Catarina. A entrega se dá para a Petrobras. Nesses pontos de entrega, equipamentos de propriedade da Petrobras fazem a medição do gás, então, oriundo da Bolívia. E depois, continuamente, é um consumo por demanda, como expus, se passa para as concessionárias, que são autorizadas, podem ter, eventualmente, também medidores, mas do outro lado da linha. Porque o gás chega, é entregue, fornecido, transferido para a Petrobras nos pontos de entrega. É relevante dividir, mesmo que brevemente, essa sustentação em 4 variáveis de interpretação. E tentarei fazer o mais breve possível para não tomar muito tempo dessa Corte Suprema. Interpretação gramatical, textual, semântica do texto constitucional e dos textos legais. Interpretação lógico-sistemática do imposto, do tributo ICMS. Interpretação teleológica ou finalística dessa regulamentação de caber a sujeição ativa, onde se destina a mercadoria, qual que é a razão constitucional disso. E a interpretação jurisprudencial já bem alinhavada, seja pelo nosso colega de Mato Grosso do Sul, doutor Ulisses, seja pelo nosso colega do Estado de São Paulo, procurador doutor Pedro. Pois bem, dentro dessa interpretação gramatical do texto constitucional e legal, não se pode fugir à semântica, inciso 9, a linha A, do parágrafo 2º do artigo 155. Incidirá também o ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria importado do exterior, por pessoa física jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual, qualquer que seja a sua finalidade. E aqui a celeuma. Cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria. Ora, conforme demonstrado, inclusive com base na lei do gás, inclusive na situação fática, memoriais descritivos da própria TBG, a propósito, pela própria regulamentação do mercado do gás, a transportadora não pode ser a mesma empresa do carregador. Carregador e transportador tem que ser pessoas jurídicas diferentes. Não por outro motivo que a empresa TBG, doravante, ela terá que ser alienada pela Petrobras. Há um ajuste, inclusive, com o CAD, para que ela participe nesse processo de importação como carregador. E não só sendo sócia também da transportadora, mas em síntese são pessoas jurídicas distintas. A medição operacional que dá na EMOP, Estação de Medição Operacional em Corumbá, não é para fins de transferência do gás, é para fins de medições operacionais da empresa de transporte. Ela analisar como é que está a medição do gás, se aquele transporte ali iniciado está adequado. Ela é responsável pelo transporte. Ali se mede variáveis operacionais. Pois bem, nesse sentido,
a imposição tributária não é sobre a importação. O ato de importar é imposto de incidência de outro imposto, competência da União, não dos estados. Aqui é a entrada de mercadorias, circulação de mercadorias. E é relevante pontuar, na esteira, inclusive, do voto do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, no tão falado tema 520, ele dispôs lá sobre o artigo 481 do Código Civil. Nós estamos aqui dentro ainda de uma interpretação gramatical dos textos normativos, constitucional ou legal. Então, diz o artigo 481, pelo contrato de compra e venda, a Petrobras compra, adquire por importação o gás da Bolívia. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir um domínio de certa coisa. Ora, já falado, a transferência não se dá na EMOP de combate data vênia. Se dá nos pontos de entrega. E o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro, a continuação do artigo 481 do Código Civil. Então, dentro dessa interpretação gramatical, já se vê que o sujeito ativo dessa obrigação tributária são os estados por onde são entregues, fornecidos, transferidos a mercadoria a gás. No estado do Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma outra forma de se interpretar essa controvérsia, excelentíssimos ministros, excelentíssimos ministros, é uma interpretação lógica e sistemática. Já foi adiantada aqui, o ICMS é um imposto sobre consumo, sobre a circulação de mercadorias, para onde se destina a mercadoria para se estabelecer a mercancia. Função econômica do... Então, não se trata de um imposto sobre a importação, né? O fato gerador ocorre pela circulação de mercadorias. É essa circulação que vai definir o sujeito, que não ocorre no estado do Mato Grosso do Sul na totalidade do gás importado, mas apenas na parcela pelo que o estado do Mato Grosso do Sul circula em seu território com vias de consumo de transferência de domínio da empresa boliviana para a Petrobras. Adentrando numa terceira forma de se ver a controvérsia e dar solução a essa celeuma federativa, é justamente uma interpretação teleológica, finalística dessa norma constitucional. Ora, diz, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Não seria mais fácil, a se valer da interpretação do Estado autor, a Constituição dispor, cabendo o Estado no território onde ingressa a mercadoria? Todos sabemos que não é essa a redação e sabemos o porquê. Porque a circulação de mercadoria, a natureza jurídica do ICMS, pressupondo a circulação de mercadoria, que perpassa por unidades federativas diferentes, impõe que não fique a riqueza produzida decorrente da arrecadação de impostos na mão, no monopólio de apenas uma unidade federativa onde exista porto, onde exista aeroporto, onde exista fronteira. Essa é a razão porque a jurisprudência desse escolhendo do Supremo Tribunal Federal, durante décadas, expõe que não é sujeito ativo onde ocorre o desembaraço aduaneiro. Para se evitar o que muito bem foi exposto pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente dessa Suprema Corte, ainda quando no STJ, traga aqui o RESP 1.197.05, só para demonstrar a temporalidade desse entendimento, é uma questão de política fiscal. Para se evitar, como pontuado aqui pelo meu colega procurador do Estado de São Paulo, doutor Pedro, a guerra fiscal. Se evita a Constituição Federal a guerra entre estados importadores e estados não importadores, estados produtores e estados não produtores. Porque, a não ser assim, aquela unidade federativa, aquela ideia do federalismo, de se tratar igualmente
as unidades componentes da federação, resta totalmente vilipendiado. Porque situações iguais, ocorrentes no estado do Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no caso particular, situações idênticas, está tendo, com todo respeito, tratamento diferente. A ofender a isonomia federativa. Não por outra razão, a Constituição sábia que é, não poderia trabalhar com paradoxo. Ao mesmo tempo que ela institui a federação, que pressupõe a isonomia entre as suas unidades federativas, tratar na tributação de forma a privilegiar uns estados em detrimento de outros, só porque nesses estados tem portos, aeroportos, ou é uma fronteira com o país em que é importada uma mercadoria. Daí que, sabiamente, a Constituição dispôs, sabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Google concomitantes curiosos. Uma final interpretação é uma interpretação jurisprudencial, já trazida particularmente sobre o tema 520. Mas eu quero brevemente trazer outros precedentes de onde se extrai as razões determinantes pelas quais o Estado do Mato Grosso do Sul não tem razão no seu pleito. Veja que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou que o sujeito ativo da relação jurídica tributária do ICMS é o estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário jurídico. Foi demonstrado aqui que não se trata de entrada física da mercadoria, mas sim da destinação jurídica entre Petrobras e a empresa importadora da Bolívia, se dá essa entrada, essa entrega, perfectibilizando o negócio jurídico nos pontos de entrega. Não se trata aqui da discussão sobre a entrada física dirimida no tema 520. É nos pontos de entrega que há essa transferência de domínio. Outros fundamentos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal. Não importa o fato do desembaraço aduaneiro ter ocorrido por meio de outro federativo, já foi destacado aqui. E ainda, na definição do destinatário da mercadoria importada, não devem prevalecer os pactos particulares mantidos entre as partes envolvidas. Não é porque no contrato de importação, contrato internacional entre Petrobras e a empresa boliviana se diz que haverá um ponto de entrega em que será entregue a mercadoria, que ali esse pacto particular vai alterar a regra matriz constitucional de incidência tributária, porque faticamente tal não ocorre. A entrega da mercadoria em Mato Grosso do Sul somente se dá com a transferência de domínio nos pontos de entrega. Todo o restante é dividido pelos 47 outros pontos de entrega no decorrer do estado do Sudeste de São Paulo e nos estados do Sul. Trago aqui, excelências, tema 689, decidido no recurso extraordinário 748-543. Foi redator por acordo do ministro Alexandre de Moraes, julgado em agosto de 2020. Vou trazer alguns apontamentos sobre a racionalidade que o Supremo tem dado nessa questão federativa. Se interpretou o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B, dizendo que cabe ao Estado de destino, em sua totalidade, o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica com o consumidor final. Ao que importa o debate aqui, trago o trecho do voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Aspas. Ora, são poucos os estados que concentram a maior produção de petróleo e de recursos hídricos para fim de geração de energia. Logo, são esses poucos estados que se beneficiam da participação do resultado na exploração constante do artigo 20, parágrafo 1º. Se o estado de origem recebesse adicionalmente interesse na operação da venda de energia, estaríamos diante de evidente violação ao Pacto Federativo. Doutor Weber. Pois não, senhor. Doutor Weber, seu prazo já se esgotou. Pediria que Vossa Senhoria concluísse. Muito obrigado, senhor presidente. Enfim,
Então, a jurisprudência do Supremo, já colacionada pelos demais colegas, demonstram que, em razão da operação de entrada de mercadoria no exterior se efetivar nos pontos de entrega, em razão do destino jurídico ser em cada ponto de entrega as unidades federativas aqui controvertidas e que a transferência de domínio dá nessas localidades, requer o Estado de Santa Catarina, respeitosamente, que essa Suprema Corte julgue totalmente improcedente o pleito do Estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela paciência, senhor presidente. Eu chamo agora, ainda temos sustentações, mas antes do intervalo, eu chamo agora a última sustentação da parte ré, que é o Estado do Rio Grande do Sul, e que falará pelo referida unidade da Federação, doutor Tiago Holanda Gonzalez, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, pelo tempo regimental de 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, colegas procuradores, advogados. A esta altura já foi bastante pontuado que, por meio das ações que serão julgadas em conjunto, o Estado do Mato Grosso do Sul busca a declaração de que detém com legitimidade, com exclusividade, a legitimidade para a cobrança do ICMS devido na importação do gás natural oriundo da Bolívia por meio do Bolívia Brasil. A temática da sujeição ativa do ICMS sobre a importação já foi objeto de bastante reflexão no âmbito da Excelsa Corte, que culminou recentemente, como bastante citado, no julgamento do tema 520 da repercussão geral, em que é fixada a seguinte tese: o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado, estabelecido destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria com a transferência de domínio. Então, vejam, excelências, que para a adequada aplicação dos conceitos estabelecidos na tese, é fundamental que se conheçam as características da operação de importação. Então, qual operação deu causa à circulação de mercadoria? Em que local a importadora passa a ter o efetivo domínio sobre a mercadoria importada? Se nós formos à petição inicial, e ouvimos o doutor Ulisses pela parte autora, percebemos que o Estado do Mato Grosso do Sul constrói toda a sua fundamentação jurídica a partir de uma premissa fática, segundo a qual o estabelecimento da Petrobras, situado em Corumbá, adquire o gás diretamente da empresa estatal boliviana e que, a partir disso, distribui o gás aos demais Estados-membros. Essa premissa fática, inclusive, foi determinante para a concessão da antecipação de tutela pelo eminente ministro Celso de Mello. Sua Excelência, ainda em 2007, afirma que o negócio jurídico subjacente à operação de importação de gás boliviano tem na Petrobras Corumbá um dos sujeitos da relação contratual. Contudo, excelências, nesta ação, a ACO 1093, no curso da instrução processual, posteriormente, portanto, à concessão da liminar, houve ajuntada a pedido do Estado do Rio Grande do Sul do contrato de importação do gás natural, ou seja, do documento que traduz o negócio jurídico subjacente à operação de importação. E, a partir disso, cai por terra a premissa fática que sustenta a argumentação do Mato Grosso do Sul e a própria fundamentação da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Em primeiro lugar, o contrato apresenta como sujeito da relação contratual a Petróleo Brasileiro S.A. O motivo dele indicado é a sede central da empresa, no Rio de Janeiro. O contrato é firmado pelo presidente nacional da empresa. Em nenhum momento se faz referência ao estabelecimento da Petrobras em Corumbá. Então, ao contrário do que é afirmado ao longo de toda a petição inicial e ao contrário do que é adotado como premissa na decisão liminar, a Petrobras em Corumbá não é sujeito da relação contratual. Não é importadora da mercadoria. E nem poderia ser diferente
Não poderia, porque o objeto do contrato, o que dá causa à importação, é o suprimento contínuo dos mercados industrial, de geração termoelétrica, de transporte, comercial e residencial das regiões Sul, Sudeste e do próprio estado do Mato Grosso do Sul. Isso está na cláusula 3.5. A cláusula 3.6 do contrato deixa claro que a própria existência do gasoduto, o seu projeto, o seu traçado, é baseado no suprimento desses mercados. Então, excelências, é essa a essência do negócio jurídico de importação. Um contrato celebrado pela Petrobras, por meio de sua presidência nacional, para o gás natural em volume suficiente para abastecer continuamente mercados do Sul, Sudeste e do próprio Mato Grosso do Sul. Diante dessas características do negócio, parece-nos que o estabelecimento da Petrobras em Corumbá não pode ser considerado um destinatário jurídico da mercadoria. Demonstrado que o estabelecimento da Petrobras em Corumbá não importa gás natural, passa-se a investigar onde ocorre a transferência do domínio do gás importado. O gasoduto Bolívia-Brasil transporta o gás proveniente da Bolívia, com um traçado que percorre o território boliviano e em fluxo contínuo o território brasileiro, passando pelos estados do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesse percurso, o gás natural permanece constantemente em alta pressão, controlada pelas transportadoras GTB, no lado boliviano, e TBG, no lado brasileiro. Essa pressão só vem a ser reduzida para a entrega que ocorre nos city gates ou nos pontos de entrega distribuídos nos estados. A legislação nacional, nas leis 11.909 de 2009 e 778 de 1997, cuida de diferenciar os dutos ou gasodutos de transporte daqueles dutos ou gasodutos de transferência. Quando se trata de transporte, refere-se à movimentação do gás natural em meio ao percurso considerado de interesse geral. Isso está, por exemplo, no artigo 6º, inciso 7 da Lei 9478. Já a transferência diz respeito à movimentação do gás em meio ao percurso considerado de interesse específico e exclusivo do proprietário ou explorador das facilidades. Isso está no artigo 6º, inciso 8 da Lei 9478 de 97. Não é somente nos city gates, nas conexões entre o gasoduto de transporte e os gasodutos de transferência que a Petrobras passa a ter o domínio do gás natural. Somente nesses pontos que pode ser empregada a função econômica a mercadoria pela empresa importadora. Ali a importadora condiciona para o consumo e para entrega as concessionárias estaduais. Antes disso, o gás permanece em alta pressão, em fluxo contínuo, sob custódia da empresa GTB no Bolívia e da empresa TBG no Brasil. O colega procurador de Santa Catarina já ressaltou que a TBG é uma sociedade empresária autônoma, não se confunde com a Petrobras, e isso ficou ainda mais claro em 2019, quando a Petrobras firma o termo de compromisso com o CAD para colocar em processo de alienação, inclusive, a sua participação societária na transportadora. Portanto, a destinação da mercadoria, a efetiva transferência de domínio importadora, só ocorre nos city gates situados nos estados. Gás natural é importado com a finalidade de que seja entregue nesses pontos, para sua destinação ao consumo e à distribuição. Então, é justamente por isso que o sujeito ativo na cobrança do ICMS importação é o estado do Rio Grande do Sul em relação ao volume de gás que é destinado ao seu mercado e que é transferido à Petrobras nos pontos de entrega situados no seu território. Se percebe que na presente ação é um esforço do estado do Mato Grosso do Sul em configurar a mera passagem do gás natural no seu território como uma etapa do ciclo produtivo. Na estação de medição operacional, o gás não é transformado, não é condicionado, não é distribuído, nada disso.
Até mesmo a medição do volume do gás ocorre ainda em território boliviano, como consta do memorial descritivo das instalações do gasoduto, elaborado pela transportadora TBG, que é um documento público que está na internet, e que no item 5.1 dispõe o seguinte, abro aspas, a estação de medição de Corumbá, lado brasileiro, é de responsabilidade da TBG, porém seus componentes ficam instalados fisicamente na área de estação de medição de Mutum, da GTB, lado boliviano. É uma unidade funcional do gasoduto Bolívia-Brasil, seus dados não são usados para transferência de custódia. Os pontos de medição de todas as variáveis de processo são os mesmos da estação de medição de Mutum. Sendo assim, os dados de medição de vazão da estação de medição de Corumbá e da estação de medição de Mutum são semelhantes, variando somente de acordo com os erros dos instrumentos instalados na estação. Fecho aspas. A petição inicial e a documentação a ela anexada fazem referência a um emaranhado burocrático de notas fiscais, de instrução normativa da Receita Federal sobre declaração, documentação de importação. Isso só pode ser entendido como um meio de se proceder ao desembaraço aduaneiro da mercadoria importada. Evidentemente, se tem que ter o controle na fronteira das mercadorias que ingressam no país. Mas os instrumentos desse controle não podem alterar os elementos da relação jurídico-tributária que possui matriz constitucional. Sobretudo no presente caso, em que uma empresa estatal da União e o Estado do Mato Grosso do Sul se beneficiam dos documentos e dos atos normativos produzidos pela própria União e por aquele Estado. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o sujeito ativo do ICMS importação é o Estado membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, sendo irrelevante o fato de o desembaraço aduaneiro ocorrer no território de outro ente federativo. Da mesma forma, é irrelevante para fins de definição do sujeito ativo do ICMS sobre importação que o contrato estabeleça um ponto de entrega por acordo entre as partes. Nesse sentido, eu cito o agravo regimental no agravo de instrumento 816.070, julgado pela Colenda primeira turma sob a relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, julgado em fevereiro de 2011. Consta da ementa, abro aspas, na definição do destinatário da mercadoria importada, não devem prevalecer os pactos particulares mantidos entre as partes envolvidas na importação, mas a efetiva destinação do bem importado. Fecho aspas. Portanto, a previsão contratual do local de transferência do gás natural apenas tem o objetivo de demarcar os limites da responsabilidade contratual. Do contrário, chegaria à situação absurda de que um pacto entre particulares pudesse direcionar a sujeição ativa do ICMS sobre importação, estimulando-se, inclusive, a guerra fiscal, como também já bastante explorado da tribuna. Também na emenda do acórdão do agravo recurso extraordinário 665134, paradigma do tema 520, relatoria do eminente ministro Edson Fachin, se deixa claro que a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência de domínio, e que não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação quando da definição dos polos tributária. Excelências, o gasoduto Bolívia-Brasil foi planejado, construído para permitir que o gás natural oriundo da Bolívia pudesse ser entregue nos diversos pontos, city gates, situados nos territórios do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apesar disso, defende o Estado do Mato Grosso do Sul que a integralidade do ICMS devido pela importação da mercadoria lhe deve ser destinada simplesmente em razão de sua posição geográfica. No que concerne ao gás natural destinado ao Rio Grande do Sul, não ocorre qualquer etapa do ciclo produtivo
no território sul-mato-grossense. Apenas desembaraço aduaneiro. A tese do Estado autor, Excelências, com todo respeito, além de partir de premissas fáticas equivocadas quanto ao próprio contrato de importação e de não encontrar respaldo na jurisprudência desta excelsa Corte referente ao sujeito ativo do ICMS importação, viola frontalmente a repartição do ICMS entre os Estados, que permeia toda a estrutura constitucional do imposto, com fundamento central no Pacto Federativo. Então, tem-se uma indevida concentração de arrecadação tributária sem qualquer base jurídica ou econômica a ela subjacente. Então, sem a demanda do Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, não haveria contrato de importação. Não haveria sequer gasoduto. Eminentes ministros, por essas razões o Estado do Rio Grande do Sul pugna pela revogação da liminar concedida e pela improcedência da ação. Eu agradeço a sustentação do Dr. Tiago Holanda Gonzalez, e como ainda temos 1 hora de sustentações orais, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.